noite, mais uma vez. Estamos aqui na Alquimia da Bruxinha. Em nome do Instituto Biratã, já de antemão agradeço a presença de vocês. E hoje o tema é Bruxinha na cozinha, os 4 elementos e o preparo dos alimentos. Certo? Por que a gente fez essa palestra? Porque as pessoas, muitas vezes, acabam achando a função de cozinhar, a função de preparar alimentos, como algo chato. Tem gente que diz, odeio cozinhar, né? Algumas pessoas dizem, eu não tenho muito talento, ok. Mas quando a pessoa diz odeio cozinhar, então imagina a energia que a pessoa vai para a cozinha para preparar o alimento. E como eu disse na divulgação da própria palestra, a maior coisa, né, que caracteriza, quando você fala bruxa, as pessoas pensam em poções. Bruxa, caldeirão, é uma coisa totalmente ligada uma à outra, né? Mais talvez até do que o chapéu, é a questão do caldeirão. Então, tudo remete de novo à cozinha, ok? Então, para esquentar, eu quero passar um vídeo para vocês. Uma cigana, né? E que trabalhava bastante a questão do poder do chocolate como planta de poder. O Carlos até chegou a falar isso na palestra dele. Então ela aprendeu receitas, só que assim, batia um vento, vocês viram o vento ali, né? Porque todo um trailer, ele sempre conta algumas coisas do filme. Então batia um vento, ela pegava a filha, que pouco apareceu aqui nesse clipezinho que a gente viu, e ia embora. Aí ela aparece naquela cidade, da cidade deu para perceber, ela chegou lá, abriu uma loja de chocolate e ela trabalhava através do chocolate com curas. Então ela tinha um chocolate especial para uma pessoa que tinha problemas, de um casal que estava com problemas, tipo do Felipe da semana passada, que o Arthur contou. Tá ligado esse E ela tinha, ela também fazia assim. Ela falava para a pessoa comer um chocolate e falava, esse é seu predileto? A pessoa falava, é. E ela contava sobre a personalidade da pessoa. E como o Johnny Depp, claro, o ator do filme, ela não acertava. Então não passou nesse clipe, tinha um outro, que ela dá o primeiro chocolate, daqui a pouco ela vai lá atrás dele, onde ele está acampado, na verdade ele faz papel de um cigano, e oferece outro chocolate, porque ela não consegue descobrir, entre aspas, qual o chocolate que ele gosta, tá? Então é uma coisa bem legal. E mostra muito o preparo do chocolate, e tem a ver muito com essa concepção do que a gente vai falar hoje. Para quem gosta de filmes, esse filme Chocolate é excepcional. A Festa de Babette é triste, mas é lindo. O Carlos nem assistiu esse filme. É muito legal, porque fala, o chocolate é uma planta de poder, né, o cacau, e fala dos poderes que o chocolate tem e da forma como ela oferecia, o preparo. Vocês viram que está sempre mexendo, um caldeirão, era um tacho de cobre, virou colher de pau. Tem muito a ver, na verdade ela faz papel de uma bruxa ali. Ok? Eu não vou contar o filme, mas tem até um momento em que uma pessoa se descobre, se revela comendo chocolate. É muito interessante. É um filme que não é muito de circuito assim, mas se vocês puderem ver, eu gosto muito dessa atriz. Eu acho ela, além de ser uma gracinha de bonita, ela é muito expressiva no rosto, né? E o Johnny Depp complementou o filme. Então, isso é para esquentar a nossa noite que não está fria, mas a questão da comida, né? A comida sempre esquenta. E vamos então falar da questão dos 4 elementos de forma geral, tá? Para quem não assistiu a palestra dos 4 elementos, gente, a terra simbolizaria a questão do corpo físico, tá? Aquilo que é produto da própria terra. Todos nós somos formados dos elementos da terra, né? Aquilo que vem. A água, emoções, fogo, o instinto e o ar, o pensamento. Tudo bem? Sim? Alguém tem dúvida? Não? Aqui eu passei na palestra dos 4 elementos, tá lá. E os 4 elementos na cozinha? Então nós temos
a terra como próprio alimento. Ah, mas eu comprei um alimento todo sintetizado. E da onde veio os elementos químicos que foram utilizados? Da terra, ok? A água, todo líquido que você usa. Vou gostar da minha bichinha, não é? E o gato é ótimo. É o Rug. Você viu o gato do primeiro slide que ele está fazendo? Eu vou mostrar para vocês. Acho que às vezes ele é sutil. O gato está assim, ela está procurando a receita e o gato enfiado na tigela, lambendo a tigela. Quem tem gato sabe se bobear. Eles fazem isso mesmo, né? Não só animal, né? É. Outros gatos também. Sim, Ai, meu Deus. você, por exemplo. Então, a água é um líquido, qualquer líquido que se utiliza para o preparo dos alimentos, certo? Então, muitas vezes você usa um creme de leite, você pode usar um suco, você pode usar a própria água, você pode usar um caldo de carne preparado, um molho de tomate, é o simbolismo da questão do elemento água. O fogo é a fonte de calor que vai ser utilizada para aquele alimento. Ai, tem alimento que não vai na geladeira ou não vai no fogão. Não vai ter aquele elemento fogo, mas pode ter alguma forma, na hora que você mexe, você está aquecendo de alguma forma aquilo, tá? E o ar, ou aeração ou oxigenação. A aeração é utilizada na questão do vinho, para quem já estudou um pouquinho de vinho, os vinhos atuais, que são vinhos jovens, quando você tira e põe no decantador, que eles chamam, você está colocando o ar e aí o vinho abre. Para quem entende um pouco do vinho, ele abre para o sabor, para o tipo de aroma que é característico dele. Eles dizem assim, quando você faz essa aeração, você está deixando o vinho mostrar todo o seu potencial, tá? Ou também, algumas pessoas chamam isso de oxigenação, porque a hora que você passa, tem ar, né? Ele está sendo oxigenado. Oxigenado, água oxigenada, né? A música ou palavras, tá? De alguma forma, gente, e não existe, a maioria das coisas que eu estou falando aqui para vocês não tem em livro nenhum, pelo menos que eu tenha lido, deve ter por aí questões, mas eu fiz aqui uma coisa que foi mais criação. Se você pensar, quando você mistura os alimentos na panela, você está fazendo uma coisa um pouco ar, né? Porque você levanta, bate por exemplo, a batedeira, ela está trabalhando uma mistura, então tem o ar ali entrando de alguma forma, tá? Então o ar também está presente em tudo. Pode estar nas músicas, e está nas músicas e nas palavras. Eu vi algumas sugestões de usar incenso na hora de cozinhar. Isso vai ser de cada um. Já desde já, eu não gosto muito do incenso. Por quê? Porque na hora que você vai sentir o aroma da comida, ela pode se confundir com o incenso. E se a gente pensar que o nosso olfato está muito ligado ao paladar, às vezes na hora de experimentar a comida, vai estar com gosto de incenso. Tá? Mas vai do seu ambiente, do quanto é forte o incenso, é tranquilo, aí vai de cada um. Cada pessoa vai ter uma forma de se expressar na cozinha, tá bom? Então, a parte do incenso eu não pus no elemento ar, por causa disso, aí é uma escolha mais pessoal. Sim? Perguntem se tiverem dúvidas. Os utensílios. Todos os utensílios mágicos, aqueles, né, dos nossos sonhos de bruxa, têm significados. Então, começando, caldeirão. O que é o caldeirão? É esse aqui, para quem nunca viu. Ele simboliza o quê? O ventre, e ele é o elemento feminino, que é fecundado, inclusive, pelos elementos e até pelo próprio fogo. No caso, o fogo faria o elemento masculino. Como a gente trabalha na junção, sempre procurando união simbólica do Deus e da deusa, muita gente de várias linhagens, de vários níveis de magia, quando vai fazer
a hierogamia, que seria a questão união sexual sagrada do Deus e da deusa, pega uma colher de pau e um caldeirão, ou a taça, uma taça qualquer, e um punhal, ou atame que seja, e coloca dentro, tá? Como se fosse o ato da penetração mesmo. Tudo bem? Outros elementos masculinos. Já falei, colher de pau. Os talheres também representariam o elemento masculino, pela questão até do próprio formato, ele é mais fálico, né? Então tudo que seria fálico seria uma ligação para o masculino e tudo que é um recipiente seria uma ligação mais para o feminino. O Arthur, pode me trazer aquele pilãozinho de pedra? Ou Simone, o pilãozinho de pedra? E o pilão e o socador também são outros elementos, masculino de pedra, o elemento masculino e o elemento feminino presentes na cozinha. Então, para quem não conhece, né, esse aqui é um socador e aqui é um recipiente que você pode preparar, por exemplo, preparar ervas para pôr na comida, eventualmente alguma comida até que tem que ser amassada, você pode amassar utilizando esse instrumento. Olha, gente, básico, né? Um falo, um recipiente, um útero, né? E aí você tem o processo da hierogamia, da união do feminino com o masculino, tá? E aí, se a gente pensar, olha aqui, ó, o caldeirão com a colher de pau, muito semelhante. Para quem tem cozinha industrial, para quem cozinha para fora e vai ter vigilância sanitária, não pode usar nada de madeira. A madeira não é permitida, nem tábua de madeira não pode, porque a madeira é porosa e eles dizem que ela pode conter micro-organismos. Então, eles têm que usar tudo de plástico. Para nós, quanto mais natural o material, melhor. Tá? A colher de pau, e tem colher de pau muito bem feita, e ela é um pouco mais cara, mas ela é muito bem feita, que não fica com cheiro. Também, em geral, a gente tem uma colher de pau para doce e uma colher de pau para salgados. Isso é uma coisa meio tradição para quem usa colher de pau na cozinha, tá? Tem até gente que tem umas panelas que gosta mais de fazer o doce, deixa mais reservado, e panela mais voltada para o salgado. O que a gente fala em termos de magia na cozinha? Panela de ferro, tacho de cobre, panela de pedra, tem panelas, tá? Com esse material. São imbatíveis. Até panelas de vidro, a gente já usou muito. Elas são muito boas. Tem que aprender a cozinhar na panela de vidro. Eu uso panela de ferro normalmente, só não faço arroz. Arroz eu acho que queima bastante. Mas uma panela de pedra para fazer arroz é imbatível. Então você vai aprendendo a trabalhar o alimento de acordo com o tipo de material que você tem disponível. Tá? Ah, não pode usar nada de plástico? Pode, mas a gente vai falar em termos de magia, é mais fácil você utilizar elementos naturais porque eles são mais fáceis de serem ativados. Tá? É muito mais fácil ativar a madeira da colher de pau do que o plástico. Tá bom? Mas tem muitas correntes que falam que o plástico hoje em dia está ok. Tudo é feito de átomos e tudo mais, mas é uma questão mais de facilidade energética. Tudo bem, gente? Sem perguntas? São minhas palestras que ninguém pergunta, não sei porquê. Ou é muito fácil, ou é muito difícil, é muito óbvia, não sei. Bruxa de cozinha é um termo que vocês vão usar, vou ouvir, talvez, quem daqui em diante achar que é legal cozinhar de forma mágica, vai ouvir esse termo. Esse termo significa aquelas bruxas, ou quem estuda magia, quem é iniciado em alguma coisa, que tem o dom de cozinhar, tá? Que tem a facilidade de cozinhar, que gosta de cozinhar. E geralmente, mesmo quem gosta de cozinhar, tem uma facilidade maior, ou para salgado ou para doce. Em geral, as pessoas têm dons maiores, ou para salgado ou para doce. Mas a bruxa de cozinha é um termo que se utilizou até agora e usa muito lá
da pessoa que tem esse dom natural da preparação dos alimentos, tá bom? E utiliza isso para ir para frente. Na Idade Média, quando a bruxaria foi perseguida e aí as bruxas acabavam tendo que esconder as coisas, dizem que muitas receitas de magia foram transformadas em receitas de comida, semelhante à forma como o tarô, que guarda os mistérios, tá? É uma forma bem semelhante e foram traduzidas para receitas de cozinha, tá bom? Tem todo um estudo também nessa área. A minha questão é trabalhar mais aquilo que está acessível para nós, porque tem alguns que dizem que é uma pitada de sal, o que é uma colher de outra coisa, que pode simbolizar dentro de receitas mágicas. Mas aí que acabam virando são feitiços que vêm em forma de receita, tá? A gente sabe o quê? Que o dom de cozinhar sempre também pode ser aprimorado. Ah, eu não nasci com dom nenhum, não vou poder ser bruxa de cozinha? Por que não? Você pode aprender. Eu aqui no meu testemunho, como eu era muito feminista na década de 70, né? Eu nasci na década de 70, no começo da década de 70, eu me recusava a aprender a cozinhar. Porque eu falava que se eu soubesse cozinhar, eu seria dominada por um homem. Eu estaria obedecendo às regras da sociedade, que mulher tem que ficar em casa e cozinhar para a família. Eu fui morar sozinha, eu fui aprender a fazer arroz quando eu fui morar sozinha, já era formada na faculdade, há uns 22 anos. Não vou falar o ano, né, porque, assim, eu sou jurássica. Fui aprender a fazer arroz. Não sabia, não fazia muito mais nada do que isso. Bolo sempre fiz com a minha mãe. Minha mãe e eu esquecemos de pôr fermento no bolo. O bolo estava no forno, a gente tirou o bolo do forno, botou o fermento, misturou e colocou no forno e deu certo. Então, a minha mãe, principalmente, tem uma facilidade gigantesca para doce. O bolo dela é muito bom. E quanto mais simples, mais gostoso fica mesmo. E ela já esqueceu inúmeras coisas, assim, de bolo, né? Que quando você faz muito, às vezes acaba passando. Até bolo de casamento, a gente chegou a fazer uma vez. E aí, para comida salgada, eu me recusava. Eu fazia, assim, tipo, batata frita, arroz e um frango seco. Confesso. Confesso, querido, confesso. Porque era assim, o básico para minha sobrevivência só. Eu não como carne vermelha desde 89, então para mim estava perfeito. Aí, né, depois que eu conheci o Carlos, que veio de avó, a avó dele tinha uma mão para cozinha, né, ela nunca se considerou bruxa, mas se fosse falar, hoje eu falei do sagu com suco de laranja que a sua avó fazia. Nunca comi igual, era imbatível. Aquele pão com linguiça picante, dá até raiva, sabe? Quando ele fala assim pra alguém, a minha avó elogiaria, quer dizer assim, você chegou no top, mais 10, sabe aquela coisa? É o máximo do elogio que você consegue nele, seria isso, a minha avó elogiaria. E aí, passei a cozinhar, mas também depois que eu conheci o Carlos, eu me aprofundei nas questões mais religiosas e fui mudando. Na verdade, o Carlos me ensinou muita coisa sobre os princípios da deusa, as fases da deusa, as faces da deusa, e depois eu fui eu mesma aprimorando meus estudos, e aí eu parei de ser tão radical na questão de que não queria ser dominada e virar uma escrava do lar, né, etc. Bom, a nossa questão era tanta, assim, ó, vocês verem que era tão apegada nessas coisas, que quando a gente casou, a gente foi casar, eu fui pedir para a mãe dele, não pedi para o pai dele, eu pedi para a mãe dele que eu não queria usar o nome dele, porque eu falei que eu não queria ser passada por nome de ninguém. Eu não sou terreno, sabe, território, apesar de ser pouco território, não ia ser tanto assim, mas eu não queria ser passada por nome de ninguém, eu tinha essa coisa. Então, a gente vai mudando com o tempo, viu, gente? Quando você chegar na minha idade, a maioria de vocês vai ver que a gente muda. Conceitos que você acha que hoje são absolutamente importantes e nunca você vai mudar, você muda, vai mudando com o tempo. E aí, a questão da bruxa de cozinha é uma coisa legal, porque coloca
que cozinhar é um dom, nossa, é uma obra-prima que as pessoas fazem, E é poder, né? também. E é um poder enorme, o poder que você tem de cozinhar bem. Eu convivi, tive a felicidade de conviver com muitos chefes de cozinha, quando eu dava aula na UNB, e algumas coisas que, gente, eles faziam coisas que você falava, isso não foi produzido por uma mão humana, isso é divino, né? Coisas assim, realmente divinas, porque o amor pela cozinha é tanto que eles têm, que aquilo passa para você. Então também é uma outra forma de rever conceitos. E muitos homens que cozinham muito bem também é outra coisa, né? O mito de que o homem não cozinha bem. Tem homens que cozinham maravilhosamente bem. Então a gente vai aperfeiçoando, e olha o caldo de mandioca que o Éder faz, né? Depois a gente vai vender por aí. E hoje o termo bruxa de cozinha passa a ser aquela pessoa, mulher ou homem, não importa, que tem o dom e gosta de cozinhar, tá bom? E aí como que é o processo mágico, então, de produzir uma comida que tenha características mágicas? Lembrando, gente, que magia é uma forma de manipulação de qualquer tipo de energia que a gente tem com a finalidade de produzir algum efeito físico, algum efeito mais palpável, tá? Então, se vocês olharem bem, quando você tem alguém que não gosta de cozinhar e você come a comida dessa pessoa, é muito diferente da mesma comida, a mesma receita, às vezes, de alguém que adora cozinhar. Às vezes a pessoa pegou a mesma receita. O que é que muda? A mão de quem fez. Tá? Por exemplo, tem muitas receitas de massa de pizza, inúmeras, mas tem muita gente que usa uma padrão, uma tradicional. Por que uma pizzaria é maravilhosa na outra não é? Não é só a forma do forno, é quem faz, tá? Então, o processo mágico, ele começa com a ativação dos 4 elementos. Então, como é que eu posso ativar o ar? Quem é mago, quem fez magia do ar, quem tem essa iniciação, vai ativar o ar pode ser oração, pode ser símbolos descritos no ar, que tem a ver com o alimento, tem a ver com a pessoa, aquilo que a pessoa tem como afinidade em termos de magia, e também uma oração. Porque a gente está falando de magia, mas significa que só quem é mago é bruxo de cozinha? Ou pode ser não. Quanta gente que ora antes de reza mesmo, qualquer tipo de reza, antes de fazer a comida. Isso é uma coisa importante, tá? Então, a palavra é ar, né? O verbo tem muito poder na hora de cozinhar, ok? O fogo. Para quem tem iniciação em magia do fogo, consegue ativar a chama do fogão ou o próprio fogo de um fogão a lenha. Eventualmente, se forem fogueiras, às vezes as pessoas fazem, né, comida em fogueiras, vai ativar a fogueira para que aquele fogo trabalhe aquele alimento também. Então, você vai acrescentando magia pela manipulação dos próprios elementos, ou ativação, melhor falando. A terra. Quem trabalha na questão da magia mais ligada à terra, trabalha na limpeza energética dos alimentos. A gente sabe que os alimentos que chegam a nós, muitas vezes têm muito pesticida, tem muito veneno, passam na mão alguns de muitas pessoas, e cada pessoa que odeia o que faz e vende comida, ela passa isso para a comida. Então imagina assim, um pacote de arroz, um pacote de feijão, depois que ele sai, né, ali do fardo, que seja, no mercado alguém vai manipular, o caixa vai manipular, muita gente pegou naquilo, pessoas que vão comprar, né, e acabam passando a energia. E quem odeia o que faz, não passa amor nas coisas que faz. Então imagina uma pessoa que trabalha no supermercado, que odeia o trabalho dela. Ela fala, como é que ela pega aqueles alimentos? Então, quem trabalha a magia do ar, da terra, vai tentar desimpregnar essas coisas das energias, ok? Quem já viu guias, principalmente da Umbanda, da Eosofia trabalharem, percebem que eles muitas vezes baforam fumaça do tabaco em coisas até antes de comer ou de beber. O que eles estão fazendo? Limpando com o ar o alimento ou aquele conteúdo, tá? Que seja bebida.
Quando eu fiz o curso de baralho cigano, a minha professora falava o seguinte, que a gente pode ir, depende do tamanho do seu altar, você pode ir a um mercado, a um varejão, pegar as coisas e deixar em cima do altar, para você trabalhar a vibração e a limpeza dos alimentos, tá? E da água, quando você abençoa aquela água, quem já viu aqui as nossas palestras, falando do Masaremoto, nas palavras que você consegue transmitir para a água vai reagir, né? Então, assim, eu estou fazendo tudo certinho, aí uma pessoa, um filho fala, traz um jarro de água para eu... Ou você comprou água, vai no motoboy com aquele ódio de entregar o galão de água. Vai para comigo, tá? Por mais que você tenha condições de eliminar esses resíduos muitas vezes. Então, a nossa ideia, quando vamos ativar os elementos e trabalhar, é tirar esses resíduos das pessoas que passaram pelos alimentos antes, tá? Depois eu vou falar outras coisas em relação ao preparo. Continuando o processo mágico, então eu ativo os elementos, eu vou selecionar o meu cardápio de acordo com a ocasião e com o objetivo. Outra coisa que é um erro que a gente faz, ai, que saco, já fiz o almoço, vou fazer janta. O que é que eu vou fazer de janta? Mas o ai, que saco é muito ruim. Nossa, cozinha, perdi a criatividade, ai, que saco. Isso, gente, é veneno que depois você vai comer. Eu sei que para quem cozinha todo dia, é complicado assim, tanta criatividade. Quando você vai fazer algumas coisas especiais, você seleciona um cardápio. E aí você pensa o objetivo que você quer antes de fazer. Tá? Não é assim, ai, convidei o povo para vir aqui, 8 horas, 6h30, eu vou abrir a geladeira, a despensa, ver o que eu tenho, para ver o que eu vou fazer. Quer dizer, já começou errado. Porque primeiro você está na insegurança e no vazio, para depois você querer fazer alguma coisa mágica. Não, primeiro você tem que partir do que é que você vai fazer, né? Mentalizar para quem que é, o que você vai criar. Focalizar as pessoas que serão alimentadas. Isso é muito importante. Para quem é que eu estou fazendo esse alimento? Nem que seja esquentar um leite para pôr o Nescau. Ou o ovo maltine, vou falar que estou fazendo propaganda, né? Nem que seja para isso. Tá? Esquentar uma água para fazer um chá. Quem já viu o trabalho do Masaremoto sabe o que é a vibração, o pensamento, a fala, né? Ele trabalha com palavra, né? Lexical mesmo, em relação à água. Tá? Então, é o que a gente fala, né? Então, assim, muita gente tem pessoas que cozinham nas suas casas para si, etc. Aquela pessoa pensa ou fala quando está fazendo alguma coisa para você comer. Ok? Preparar a preparação pessoal e do ambiente, dos ingredientes, de quem vai cozinhar. Tá? Então, assim, sou eu que vou cozinhar? Eu tenho que ter um preparo específico para mim. Para vocês terem uma ideia, quem tem ascendência árabe, que costuma ter pelos na mão, eles fazem um ritual de raspar os pelos, para que os pelos da mão não entrem nos alimentos. Vocês verem como é cuidadosa a questão da preparação pessoal. Eu, por exemplo, teria que passar na tosquia, né? Prende o cabelo. Então, assim, preciso da touca na cozinha, mas precisa ter um cuidado mínimo. A roupa, quer dizer, vim ali, estou fazendo faxina, vou cozinhar. Não, né? Por que o avental é uma coisa interessante? Porque o avental tem uma coisa assim, o uniforme da cozinha, né? Você está vestindo aquilo que você vai exercer naquele momento. É um símbolo importante. Eu adoro usar avental na cozinha, acho super legal. Eu vou para a cozinha e ponho avental, que eu acho que é uma preparação, é minha preparação. Então você se prepara. Estou falando nem de higiene, né? Estou falando assim, lavar a mão, essas coisas, não vou nem falar nada. Mas é você se preparar mentalmente para a atividade que você vai exercer. Pensando, gente, que a comida e a bebida são imprescindíveis para a vida, né?
não está fazendo, ai, que saco, vou ter que fazer comida. Cara, você está fazendo uma coisa que sem isso as pessoas não sobrevivem. Não é tão assim banal como parece. Às vezes é melhor comprar um pastel na feira do que você fazer uma comida sem estar adequadamente preparado, tá? Depois eu vou falar do óleo, não deixa eu esquecer do óleo. Aí a intenção no momento do preparo. Então assim, eu sei o que eu vou fazer, eu me preparei, eu vou mentalizar as pessoas para quem eu vou cozinhar e eu penso naquelas pessoas. O que é, naquele momento, que aquelas pessoas estão precisando. Então é cura, é amor, eu posso mentalizar tudo também, aí a depender até do cardápio que eu vou fazer, eu vou mentalizar o que aquelas pessoas precisam para poder passar isso na hora que eu estou realmente fazendo, né? Aí então eu fiz tudo, eu ativei os elementos, selecionei o cardápio, focalizei, me preparei, aí estou xingando, estou cantando funk, aqueles bonitos, né? Na hora que eu estou fazendo a comida, estou xingando. Estou falando palavrão. Tem dizem, né? Diz a lenda que se você for fazer fritura irritado com alguém ou falando mal de alguém, que o óleo espirra. É verdade, já aconteceu comigo. E eu calei minha boca. Falei, ó, o cara tinha falado, olha, não faz, né? Enquanto esquentava o óleo, eu estava irritada com uma situação, pá, estourou o óleo dele. Esse dia eu fui fazer, eu fui fritar coração de frango, eu lembrei disso que você tinha comentado. Eu tava muito nervosa, eu coloquei o coração de frango, comecei a espirrar, eu, não, desculpa. Não, gente, desculpa pra comida. Eu tive uma situação uma vez que eu tava fazendo. Vem comigo. Essa é ótima. Nós, na época áurea do West Point, nós fazíamos cursos de domingo na nossa casa para as pessoas que eram do instituto. E aí tinha um garoto. E eu estava fiz feijão, cozinhei o feijão, estava ali na panela de pressão, e ele fez assim, ele desdenhou da comida, porque na verdade ele queria comer, mas aí ele falou assim, ah, também, eu nem aquele feijão, põe na cara assim na panela. Gente, subiu um vapor, queimou a cara dele, todo mundo viu, não foi só eu não, fez assim, ó, vum, na cara dele, porque ele falou da comida olhando para a comida, ele falou, ah, eu também nem aquele feijão, fez assim, fez vum, na cara dele, tá? Então, isso quer dizer, a própria comida muitas vezes vai reagir ao que a pessoa... Por que algumas vezes você come e dá dor de barriga? Às vezes é uma limpeza, porque você precisava. Será que você não falou mal daquela comida ou pensou mal de quem fez? Eu tava no meu curso em São Paulo, aí eu tava comendo coxinha, tava com muita fome, eu não tinha comido o dia inteiro. Aí meu amigo, não, vai fazer mal, vai fazer mal, vai fazer mal. Nunca fez mal. Vomitei, passei mal. Eu falei, viu, foi você. Porque impregnou a sua comida mesmo. Tá? Aquela questão mesmo de você falar, é melhor você comer escondido do que você, a pessoa vê, deu, né, ficou com água na boca, salivou. E assim, tem uma coisa, né, não se nega comida, por exemplo, para criança. Passa, ó, gente, sabe aquela coisa, a criança que vê uma comida e depois fica com febre porque está aguada? Isso acontece, tá? Professoras de escola podem contar isso para vocês. As crianças ficam aguadas e quando não sabem falar, é um horror, porque a criança não sabe dizer o que foi que ela viu, que ela queria comer. E fica mesmo, fica com febre, dá um Sabe uma coisa que acontece toda vez comigo, toda vez, desde que eu nasci. Toda vez que alguém negou ou, tipo, não ofereceu alguma comida pra mim, ou negou, não ofereceu. A comida ou jogaram fora, ou estragou, ou caiu no chão, ou alguma coisa Marcinha, você desejou. Eu nunca pensei. Só que a pessoa tá com a comida assim, eu falo, nossa, queria um pedaço. Ah, não vou te dar. Aí depois... Cai no chão. Sabe o que aconteceu com aquela comida, Vitória? Aí eu o quê? Caiu no chão. Aí eu, mas eu não pensei nada. Mas, no fundo, o inconsciente acaba pensando. E aí, a questão final, na questão do processo mágico, que é consagrar o alimento feito também, tá? Isso eu vou falar pro final, tudo bem? Na hora que a gente vai preparar, olha, depois uma figurinha aqui para vocês de uma moça energizando ali a comida. Então, quando eu estou preparando o alimento, gente, eu vou energizar tudo que eu estou trabalhando com foco e pensamento. É interessante, na hora que a gente vai cozinhar, inclusive, quando
eu falei da preparação pessoal e dos ingredientes, eu acabei não falando dos ingredientes, assim, separe tudo que você vai usar antes de começar a cozinhar, tá? Aquele desespero na hora, ih, tá queimando, ai, faltou tal coisa, isso passa para o alimento. Então, separa tudo, já vai com as coisas separadas para começar a fazer, tá? Tem que planejar a ação, é isso? Planejar a ação e preparar, o alimento estar ali perto de você, porque aquilo tudo já fica mais seguro de você cozinhar. E não assim, esqueci tal coisa. Isso vai passar para o alimento, tá bom? Na gastronomia, para vocês terem uma ideia, por exemplo, era uma prova dos alunos, para os alunos que faziam gastronomia, eles podiam ir uma vez à dispensa, não podia ir outra. Se eles esquecessem um ingrediente, a receita ia sair incompleta. Nos programas de Masterchef, essas coisas também é assim. Uma vez. Por quê? Exatamente isso. Você tem que planejar. Se você selecionar um cardápio e tudo, você pode criar na hora e falar, puxa, acho que ia ficar bom tal coisa. Não está ali à mão, você vai buscar, ok. Mas aí você criou, você acrescentou algo. Aquilo que é da receita deve estar já à disposição ali perto de você. Tá? Isso é preparação também do próprio ambiente. Não é só para quem trabalha com comida. E aí, gente, quando você está falando na questão, todo mundo que já experimentou comida feita de forma mais mágica, a comida que é consagrada, o que a gente fala, né? É possível a coisa do milagre dos peixes, ou seja, pequenas porções de comida que alimentam muita gente. Quem já frequentou, por exemplo, já viu o candomblé, já foi em festa e comeu, mesmo comidas que são consagradas para o orixá, ou quando você faz um cardápio mágico em alguma festa, alguma coisa, que seja com fins magísticos, as pessoas comem menores quantidades de comida. Isso a gente tem inúmeras experiências, tá? Aquilo sacia mais. Então, eu que falo milagre dos peixes por causa disso. Aconteceu com a gente uma vez que eu estava no domingo, né, fazendo um macarrão básico. Só tinha bacon. Aquela macarronada. Molho, só tinha macarrão e molho de tomate. Molho, cebola, era bacon. Não tinha mais nada do que isso. Aí ligou, já estava acabando de cozinhar, ligou uma pessoa aqui em casa. Falei, bom, eram 5 horas da tarde. Falei, não dá para esperar a pessoa chegar, né? Eu vou fazer, já estava tipo acabando a comida, as pessoas chegaram, tinha um pacote de macarrão, meio quilo de macarrão, tinha mais 4 para comer. Naquela época ainda dava um pacote de macarrão, agora não dá mais. Aí chegou a pessoa, o moço, com a namorada, não, com o filho, a namorada e um outro amigo. Chegaram 4 pessoas e a gente sentou para almoçar. Não tinha como adiar nem adiantar. Não dava para falar, vamos almoçar 8 horas da noite, já eram quase 5 horas, tudo bem. E aí a gente comendo e as pessoas olhando. E eu ofereci. Falei, gente, vocês querem experimentar? Aí uma pessoa até brincou e falou assim, comida de mãe de santo, quero experimentar, vai. Eu pus um pouco no prato. O outro falou, então eu também quero, sabe? Gente, no final, juro, sobre o macarrão. Não sei dizer para vocês como é que aconteceu. Eu falei, olha, eu fiz o milagre dos peixes, porque seria a conta mais ou menos para nós, e as pessoas comeram, e sobrou. Eu falei, gente, sobrou, alguém mais quer? Eu falei, ninguém vai querer, né? Porque ficou com vergonha, pegar. Ninguém quis, ficou mesmo, tá? Então, a alimentação, a saciedade não vem apenas da qualidade específica do alimento, vem também da energia que é colocada naquele alimento, tá? Por isso que muitas vezes a comida mais industrializada, você só tem a sensação de estar cheio, não estar saciado. Saciedade assim, nossa, estou satisfeito. Você só fica chegar, não dá para comer mais nada, mas você não está satisfeito, tá? Os Mac J da vida acontece muito isso, né? A pessoa não consegue comer mais nada, mas ela se falar, está satisfeita? Não, não estou. Satisfação não tenho, tá? E aí também a questão do possível curar, prosperar, harmonizar, as poções das bruxas que curam pessoas,
A comida pode curar a pessoa de algo físico, de algo energético, de novo, se você olhar aquilo que é colocado na mentalização que todo faz, tá? Só que também, pessoal, não adianta. Ai, eu fiz com tanto amor, usei todos os processos magísticos, mas eu não entendo nada de cozinha, não sei cozinhar. Aí a pessoa põe, por exemplo, manjericão no mousse de maracujá. Cara, você fez com o maior amor, abacaxi, né? Você fez com o maior amor, super, realmente, mas na hora que o sabor importa. Então, dominar técnicas é importante, né? Saber que determinados alimentos têm que ser cozidos, por exemplo, não vamos colocar batata crua para as pessoas comerem, ponto, aquele macarrão que cozinhou demais, aquilo desmancha, né? Então, assim, é importante saber que tem como fazer. Tem gente que cozinha com receita, tem gente que cozinha sem receita. Isso importa? Não. A pessoa que cozinha sem receita é a pessoa que ou ela fez repetidas vezes, tantas e tantas vezes, que ela não precisa mais da receita. Ou é a pessoa que gosta de criar. Isso vai de pessoa para pessoa. Em geral, você tem uma receita básica que você também acrescenta ou tira. Quem cozinha, às vezes fala, olha, eu sei disso, mas eu não faço essa receita é assim, mas eu faço assim, assado. O Carlos, por exemplo, cozinha sem receita. Pra mim, por exemplo, arroz, eu tenho que ter um copo ali, média, ele não, ele põe na quantidade dele, tá? Sai, tudo bom? Tem certo ou errado? Não tem, porque eu domino do processo, tá? Dizem que quando você exagera ou quando erra a mão no sal, por exemplo, tá faltando amor, né, em casa. Quando a pessoa tá nervosa ou irritada, geralmente ela vai errar a mão no sal. Porque ela tá salgada, né? Ela tá pouco aguada, com pouca emoção. Ela tá ali mais no fogo. Ela erra a mão no sal, tá? Sempre que minha avó faz café muito doce, fala, tá apaixonada. As pessoas quando fazem coisas doces se fala tá apaixonada, isso é outra coisa, muito bom. Em geral, isso aqui eu copiei do blog para vocês, aí fala o seguinte, seu fogão é o coração sagrado da sua cozinha. Sua colher de pau é uma varinha mágica. Tenha cuidado para não cozinhar com raiva, tá reafirmando tudo que eu falei, né? Sempre deixa os alimentos no sentido horário, aí eu vou falar um pouco sobre isso. E desejando saúde, riqueza e alegria a todos que comerão desse alimento. Eu conheci uma senhora que fazia um brigadeiro imbatível e ela falava que não pode virar no sentido anti-horário. E olha, brigadeiro é difícil de virar ali, né? A hora que começa a ficar no ponto. Só sentido horário, tá? Só sentido horário. Vai ficando duro, só sentido horário. Tem mesmo essa mística do sentido horário e anti-horário. Por quê? Em geral, o sentido horário é tudo que você está atraindo. Quando você faz coisas no sentido horário, você está expelindo, expulsando, por exemplo, quando você abre um círculo, você está devolvendo energia para o universo. É sentido horário. Tem um sentido, tá? Nem todo mundo segue exatamente essa regra, mas eu já vi muita gente falar a questão do sentido horário ou anti-horário da comida. O pessoal do Santo Daime, da União do Vegetal, usa esse critério no feitio da ayahuasca. Só sentido horário. Tem gente que fala o seguinte, você pode até fazer no sentido anti-horário, mas não pode mudar. Horário, anti-horário, horário, anti-horário. Você está fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. Pode até fazer só, eu já ouvi também isso, só, mas não pode mudar, desfazer, tá? Mas a base é sentido horário das coisas, na questão do atrair, né? Tô atraindo. Não sei se vocês perceberam, mas teve um momento ali naquele do chocolate do clipezinho que ela faz assim o meio e volta no sentido horário, mas em geral só mexeu pro sentido horário, tá? Aí vai também na comida que você vai fazer e etc. Eu vou dar outras dicas aqui, que é, por exemplo, ter na cozinha um pote fechado com sal. Eu já fui na minha casa, né, me parou,
mas eu tenho uma garrafa, uma rolha, uma fita, sal dentro. As pessoas dizem que quando você tem não pode faltar sal em casa, porque aí não falta comida, vê a ligação do sal com a comida, né? Então tem um pote sempre, ou um saquinho de sal guardado que você não use. Se acabar o sal da sua casa, você pega daquele, sabe aquele reserva estratégica, de vez em quando vai virando? Assim, a mais comum das ideias em relação ao sal é assim, não pode faltar sal. É um ingrediente que não pode faltar em casa. Por isso que tem um pote fechado, pode ter acabado o seu sal da cozinha, mas se você tem sal em casa, tá? Para não faltar comida. É uma coisa que se fala. Se a gente pensar que o sal tem inúmeras propriedades, inclusive de limpeza, é uma coisa também da própria limpeza energética do local. Outra coisa é a resto diário de cebola, pendurar na cozinha. Vai trabalhar o quê? Também a limpeza energética do ambiente. Detalhe, essa cebola, esse alho, não pode ser utilizado para cozinhar. Ah, eu deixo lá pendurado, acabou, vou lá. Não, porque aquele está tendo uma função mágica de limpeza, de atração de energias mais negativas, nocivas, que seja, tá? Então não pode usar para pôr na comida, acabou, né? Acabou, joga a palestra no lixo. Vamos até o computador, a gente já joga, faz que nem como é que é aquela mulher lá, a Tatiana, não sei, aquela youtuber lá, né? Então assim, tira-se ele daí, não. Vamos desistir. Ela falou, desiste da vida quando alguém fala uma coisa errada, não dá, tá bom? Muita gente ali, mais indo para a egrégora católica, ter a imagem de São Benedito na cozinha é muito importante para a comida sair bem. E detalhe, quando você vai cozinhar para muita gente, acender uma vela e pedir para São Benedito para a sua comida não queimar, para a comida sair certa, que é sempre uma responsabilidade, não dá para fazer de novo, né? Não dá para sair correndo e fazer, imagina você está fazendo, sei lá, a gente faz bastante feijoada, por exemplo, está fazendo uma feijoada, queimou, acabou. O povo vai comer o quê? Couve com arroz, né? Essa é uma beleza. Então, a imagem de São Benedito, põe um cafezinho para São Benedito, também o povo põe, muita gente aqui do interior faz isso. Pega o primeiro cafezinho do dia, põe lá para São Benedito, e São Benedito na cozinha. A maioria dos São Beneditos não fica no altar, fica na cozinha das casas. Tá? Aí é um catolicismo mais popular, que é para abençoar os alimentos e a comida, o preparo, a comida não faltar, não dar errado, tá? Pimenta também, ter pimenta ou pimenta em vaso, perto, na casa, dentro. Aí quem tem restaurante não pode ter nada que tenha terra perto da cozinha. Ou ter pimenta em algum seca, de repente, para proteger o ambiente. Geralmente a cozinha, a gente que trabalha muito com limpeza energética de locais, a cozinha geralmente é o lugar que menos tem problemas. Porque você usa muito fogo, tá? O fogo, ele transmuta muita energia por si só, é um elemento. Se acender o fogo do fogão, muitas vezes ele está transmutando aquela energia. Então, realmente, os lugares que menos apresentam problema, geralmente é a cozinha, tá? Banheiro muito mais até. Apesar de banheiro ter bastante água e tudo, perfume, né? Tá sempre assim mais trabalhado o ambiente, mas a cozinha é a que menos apresenta. Só que esses cuidados são legais, até para você que vai cozinhar, tá? Ervas penduradas, não, quem já não viu, né, aquelas coisinhas de bruxa? Que ervas que a gente põe? Muitas vezes alecrim do campo, para quem já viu alecrim do campo, lá em Minas eles usam demais. Às vezes você entra em casa de Minas, o teto todo tem um alecrim pendurado, alecrim do campo. Então você pode pôr ervas mais de limpeza de ambiente. Pode pôr o alecrim, manjericão, tem gente que põe. Dá para pôr hortelã, às vezes um raminho de hortelã que não vai usar na cozinha, põe ali penduradinho, já viram? Todo mundo mentalizou o que eu estou falando, né? Põe ali pendurado. Dá para pôr também em vaso. Na minha cozinha eu tenho ali alfazema, por exemplo, num vasinho. Nem dá, fica tão assim invisível, né? Mas tem alfazema num vaso, alfazema seca, tá? Então você tem uma erva ali
pode ser seca ou fresca, mas ela serve como uma proteção, um antipário para você. Uma coisa que eu sou muito, muito, muito chata. Evite outras mãos na sua comida. Você fez toda a preparação, você tem a sua colher de pau, a gente sabe que a madeira é um condutor de energia, tanto que quando chove, tem raio, as pessoas falam que não fique embaixo de árvore, não é isso? Por quê? Porque ela vai conduzir. Então, uma colher de pau conduz a sua energia até a comida. Aí chega um desavisado, que nem esse que eu contei, vai enfiar a colher no meu feijão. Pronto, ele vem de novo. Eu não vou comer. Aliás, feijão é uma coisa que raramente eu como fora de casa. É uma das comidas que mais capta energia, tá? É uma que mais, assim, você percebe que tem a mão de quem fez. Na minha percepção, não sou dona da verdade, mas eu percebo muito isso do feijão. Ele tem mesmo, ele carrega muito de quem fez. Talvez porque ele trabalha assim, deixa de molho, água, né? E tem uma coisa da água bastante forte ali. Então, gente, tá fazendo você sua comida? Evita essa coisa de passar de mão em mão. Se é uma comida coletiva, se faz comidas coletivas, cada pessoa faz uma coisa. Então, você faz o arroz, eu faço o feijão. Não fica todo mundo metendo a colher, não se fala isso, né? Meter a colher na cumbuca do outro. É exatamente isso, a pessoa está pondo energia na sua comida e às vezes você tem uma energia, todo mundo está super preparado, mas você tem uma energia A, a pessoa tem energia B, tem energia fogueta, a outra pessoa aguenta colocar a água em cima do fogo, tá? E a minha mãe fica louca, eu não gosto de dar a mão na comida, não gosto. Fico louca mesmo, ok? E uma coisa todas as técnicas culinárias têm nome, tá? Então, assim, alguns programas de televisão vão falar que pôr a cebola no óleo é murchar a cebola. Gente, tem coisa mais assim do que murcho. Quando você fala que a pessoa está murcha, que é uma coisa assim, sem vida, a coisa sem graça. Murchar a cebola, acabou a comida. Murchar, você vai dourar a cebola, gente. Olha o poder da palavra. É um murchar. Quem quer comer comida com cebola murcha? Murchada? Eu acho horrível. Dourada, douradinha, né? Oh, por favor. Então, tem processos que você vai nominar, você vai explicar para alguém, coloque a palavra positiva sobre aquilo. Olha o que você está fazendo. Eu estou dourando a cebola. Estou fritando, fritar, que seja, né? Estou falando murchar porque é uma coisa que fica sempre na minha cabeça. Então, você trabalha o processo de forma atraente. Pensa bem, né? Se maquiagem chamasse murchar a mulher, o que ia querer se maquiar? Ah, eu vou me murchar agora. Tem que ter nome bonito para as coisas. Pensa, né? Eu vou me murchar. Então, por quê? Mas não é um processo semelhante? O que é que faz o dourar a cebola? Quando você esquenta o óleo tem um poder muito interessante em relação a ervas, né? Ou o que for aromático. O óleo quente, quando você põe a erva lá dentro, ele abre o aroma daquilo, né? Ou que seja, ou a erva, ou a cebola, ou o alho, ele abre. Tanto que tem uma receita daquele livro que é maravilhoso, do Rio Dias na Toscana, que você esquenta o óleo, põe as ervas ali, desliga e deixa pelo menos 15 minutos, para aquele aroma se expandir no óleo. Então, o óleo vai ficar com aquele gosto, o azeite no caso, né? Gosto daquelas ervas. Você transmite o aroma da erva e o gosto dela para o óleo. Depois você nem usa as ervas no preparo. Tá? A gente faz muito isso com, por exemplo, molho de macarrão. Pega o manjericão fresco, põe no óleo quente, deixa um tempo, depois até pode tirar o manjericão. Você já passou as propriedades da erva para o óleo, porque o óleo quente, aí eu não sou química ou nem sou gastrônoma para falar, mas ele tem essa característica de transferência. Ele absorve o sabor e fica com um aroma também. Por isso que a gente usa azeite temperado, que se compra, etc. Fala, você ia fazer uma pergunta? Não, é que nem, tipo, em casa a gente já fez um teste. A gente fez uma vez o arroz com azeite e no outro dia com um óleo normal.
Deu muita diferença em sabor, em cheiro e tudo. Olha, em casa eu posso dizer pra você que a gente não usa óleo, só pra fritura assim, é azeite, arroz, feijão, tudo. Até, por exemplo, vai fazer espetinho na panela, na coisinha de ferro, azeite. O óleo é assim, fritar, sei lá, uma coisa empanada, que nem se batata frita não usa azeite, que vai, né, desperdiçar. Mas a prática normal é azeite. O azeite, ele é mais, primeiro, o azeite extra virgem ou virgem, ele trabalha mais favoravelmente para a saúde do que o óleo refinado, tá? Então você tem uma propriedade melhor. O óleo de girassol é muito bom também. O óleo de girassol eu uso às vezes para fabricar os óleos que eu utilizo nos cosméticos. É um óleo que tem até um valor acessível que dá para ser usado, mas o azeite é a preferência, tá? Tem a questão da azeitona, da oliveira, de ser vitalidade, ligada a Pai Oxalá, Mestre Jesus, que seja. Então tem a forma de fabricação, da produção do azeite, é uma forma bastante tradicional para o azeite que tem qualidade. Tem azeite bom, acessível, de qualidade que dá para comprar, dá para utilizar, tá? Pensando na saúde, pessoal, às vezes a gente investe um pouquinho mais em alimentação e economiza na farmácia. Aí tem um dono de farmácia aqui não, né? Mas é verdade, ok? Então a gente lá em casa costuma falar, vamos investir numa alimentação de qualidade e não gastar em remédio. Porque a hora que faltar, você vai recorrer aonde? É na farmácia que vai chegar, tá? Não estou fazendo apologia nenhuma, mas existem coisas que é possível a gente melhorar. E o sabor da comida fica outro também. Tá? O óleo, ele empanzina mais a gente, né? Ele pesa mais o estômago, o azeite não é pesado. Existe também uma coisa que se fala, que quando você aquece o azeite, que ele fica bem aquecido, ele perde as propriedades. Não é verdade, segundo o pessoal da gastronomia que eu fui consultar. Porque assim, para perder as propriedades, teria que o azeite a 500 graus, acho que é uma coisa assim. E no gás de cozinha não vai. Então não perde propriedade, nem que seja para fazer uma fritura básica, tá? Então, porque se fala muito que se perde a propriedade, então é melhor usar o óleo refinado. Eles disseram que não. O pessoal que estuda, eu vou perguntar, disse que não. Que aí teria que ser muita alta temperatura para poder igualar, tá? Até a consistência é muito diferente, né? Ok? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? De cozinha? Daqui a pouco todo mundo está com fome. Eu devia falar pro Daniel aqui preparar uma comida e depois ele me dá uma, né? Uma gorja. Coisas que, gente, ó, fui eu que criei isso. Quem estiver olhando pela internet tem outra noção. Cada um vê as coisas de uma forma. A gente respeita aqui muitas diferenças. Então, na minha visão, tudo que é picante ou agridoce vai trabalhar bem o esquentar. Então, assim, se eu quero uma coisa mais sensual ou alegria mesmo. Quem já foi em restaurante mexicano bom, comida boa, sabe do que eu estou falando? Você sai feliz. Você sai uma felicidade. É aquela pimenta, né, aquilo e pega, você sai facinho, facinha, e feliz, alegre, vai para uma festa, dançar. É uma beleza, né? Chocolate com pimenta. Esquenta, né? É uma beleza. Então, assim, percebam que, por exemplo, os mexicanos, o nordestino, que usa muita pimenta, são povos alegres, muito felizes, tem uma alegria, cores. Por quê? Porque tem a ver, a alimentação reflete muito o que as pessoas são, né? O jeito de viver. O que é o agridoce? O agridoce é quando você mistura um sabor mais ácido e doce, salgado com doce, tá? Então, usar, por exemplo, receitas de suco de frutas na comida. Fazer um frango com maracujá, um frango com suco de laranja. Dá pra fazer salada de manga com mostarda. Tudo de bom. Manga mais verde, nem pele nova na boca. A fruta na salada. A mistura é um pouco do... Para quem gosta daquelas plutonitas, né? A plutonita faz muita mistura de ingredientes e que você acaba sentindo diferença. Então, o agridoce tem essa coisa de uma certa provocação, né?
agridoce. Então, uva passa na... dá uma surpresinha ali no final do sabor. Doces e molhos para trabalhar a emoção. Então, uma pessoa que às vezes está um pouco deprimida, ela come uma comida com um molho bem feito, o próprio doce, tem a questão do açúcar, né? Mas o doce, geralmente, ele é bem feito, ele é bonitinho, e aí você come aquilo com os olhos, né? Então tem uma coisa da emoção, você se sente amado. E a comida com molho também. Então você pega assim, um estrogonofe, um molho, aquilo trabalha uma coisa mais... O fundi, por exemplo, o fundi é uma comida que nasceu na guerra, olha que interessante. Só coisa de europeu que é chique, né? Eles se juntavam, as pessoas na guerra, na Europa, passaram fome. Então as pessoas levavam cada um pedaço de queijo, eles juntavam todos, não importa se você tinha levado mais ou menos, não importava, juntava tudo na mesma panela, e o pão é uma coisa que dá para ser pro fundir, até pão amanhecido, às vezes até melhor, e aí as pessoas punham o pão naquele molho e comiam, conversando ali das esperanças do futuro, tá? Hoje é uma comida cara e sofisticada, mas ela nasceu assim, de uma forma muito simples, de pessoas compartilhando aquilo que tem com o outro, né? Comunidades pequenas. Eu acho muito linda a história do fundi. Diga. Que nem o macarrão instantâneo também surgiu durante a guerra, por conta que eles precisavam alimentar um número grande de pessoas em um curto período de tempo. Fazer rapidamente. Que nem alimentar os soldados para ir para o combate. O macarrão instantâneo. Não sabia disso. Surgiu Muito legal. também. Percebe? Então vai ter uma utilidade. Aquela comida nasce de uma necessidade, né? É fruto do mar como afrodisíaco, né? Isso todo mundo sabe. Contanto que a pessoa não tem alergia, por exemplo, a camarão. Tá? Uma vez eu fui comer caranguejo na casa de uma baiana, ela disse que quando você comia caranguejo não podia ter relação sexual depois. Uma coisa assim do tipo, porque o caranguejo ele é macho e fêmea, alguma coisa assim do tipo. Já conheço. O que eu sei é que mulher não pode comer moqueca de arraia, que cheira mal, porque é tão forte que na mulher provocaria uma questão hormonal. Então, eu sei. Caranguejo, não sei. Tanto que a gente vê receitas mais afrodisíacas que vão a caranguejo, inclusive. O fruto do mar, inclusive, se usa muito espumante para preparo, né? E o espumante tem também essa coisa afrodisíaca, né? Da paixão, do gás, não sei. Posso pesquisar. Mas, em geral, o fruto do mar é visto como um afrodisíaco. Sopas e sucos para curar. Por quê? Por causa da energia que se passa para a água. A sopa, em geral, tem uma quantidade de água maior, mesmo que seja um creme. E também o suco, que vai in natura, as plantas vão na forma natural dela. A outra coisa é que, assim, a sopa, mesmo que você vai fazer uma sopa de legumes, que você ferveu legumes, né? Você geralmente usa aquela própria água da fervura, não dispensa, você usa para o preparo da sopa. Então você está preservando muitas características do próprio alimento e eles são muito fáceis de serem energizados pela grande quantidade de água. Quanto mais aquoso for o alimento, mais fácil é a energização. E suco para cura, sempre que está com um problema de sangue, por exemplo, o negócio parece suco de beterraba. Eu vou até dar uma receita para vocês. É bem por aí mesmo, tá? Salgados para negócios. Gente, eu que criei isso, tá? Mas tem uma coisa assim, quando você vai fechar negócio, você tem que estar muito atento. O doce, ele, né? É docinho. A comida mais salgada, ela é uma comida que você tem um foco maior. Então, por que se fala, né? Nós vamos fechar um negócio, vamos almoçar. Vamos lá na confeitaria fechar negócio. As pessoas vão falar uma coisa mais salgada. Inclusive, tem muita gente que não come sobremesa em almoço de negócios, porque dá uma impressão de emoção. Se eu como sobremesa, eu sou bonzinho. Percebam assim,
qual que é a métrica? Qual é a mística, né? Mulher gosta de doce. Não é assim que se fala? Quando, ó, vai no restaurante. O cardápio é entregue, hoje em dia é entregue para todos, mas em geral o cardápio é entregue para o homem. Quem pede a comida? O homem. Sabe quando o garçom fala com a mulher? Quando ele pergunta se vai querer sobremesa. Vai querer sobremesa? Aí ele fala com a mulher. Vocês já perceberam isso? É muito da nossa inconsciência. Por quê? Porque sabe que a mulher gosta de doce. É uma coisa assim, quando você vai preparar bebidas para um evento, que é a minha especialidade, né, organização de eventos, então a gente fala assim, destilados e fermentados. As bebidas são divididas nessas duas categorias, né? Se você tem mulheres, aí você tem um consumo maior, por exemplo, de vinhos ou bebidas mais adocicadas. Se você tem homens, você tem um consumo muito maior de destilados. Tá? Esse é o cerveja, que é um fermentado e que acaba entrando às vezes nos cardápios, também está tudo muito livre. Mas a bebida mais doce e o consumo de doces, na hora de escolher um cardápio, você vai preferir por um cardápio que tem mais variedade de doces. Você põe num evento que tenha maior número de mulheres. Os homens ficam mais no salgado, é uma questão de percepção. A mulher é mais emocional que o homem, a maioria das vezes, hein, gente? Nada que se fala aqui é generalizado e verdade absoluta, mas existe uma tendência maior. Então, num almoço de negócios, se você vai fazer alguma coisa, até para fechar negócios, põe alguma coisa doce, não muito doce, por exemplo, na sobremesa, nada exagerado, tá? Porque você está trabalhando um foco, uma coisa mais específica de prosperidade, sal também tem a ver com multiplicação, etc. Aí eu digo o seguinte, pão vai bem em qualquer situação, né? Pão caseiro, e a gente faz eventos apenas pão, pão recheado, ok, etc. Mas eu já fiz, o pessoal já foi na minha casa, o Davi já foi, né, Davi? Pão. Falta alguma coisa? Não falta. E não sobra? Você come. Você vê aquele monte de coisa e fala, nossa, vou me acabar. Você come 2, 3 pedaços e fala, já deu. Por quê? Porque o pão é um alimento que você prepara com as mãos. Tá? A maioria das comidas se prepara utilizando a colher de pau, a panela. O pão, você tem que botar a mão na massa mesmo. Vai estar ali, é a sua energia que está no pão. Tem gente que tem uma mão ótima para fazer pão, tem gente que não sai nada, tá? E o pão cresce, né? O que é o crescimento? É a fartura do pão. O pão trabalha os 4 elementos de forma muito legal, porque a farinha vem, toda terra, né? É prosperidade. O líquido que vai no pão, seja leite, seja água, depende da receita, é a água. A sua mão também é o pentagrama, é o 5º elemento, é você ali, tá? Então o ovo, uma coisa muito terra, né? É muito legal. Então é o que eu falo, pão vai bem. Não sei o que fazer de cardápio, faz pão. Pega uma boa receita, me liga, me pede que eu tenho receita ótima, né? Não tenho receita ótima de pão, mega simples de fazer. Faz sucesso. E que é uma beleza. E no dia seguinte tá bom também, porque o pão caseiro às vezes tem isso, né? Você compra na hora, quentinho é ótimo, depois ele perde sabor, fica bem, tá tudo bem. E se você faz as combinações adequadas para o tipo de evento que você tem, você trabalha os resultados, tá? Então, na minha concepção, em termos de alimento mágico, qual é o alimento mais mágico? É pão. Porque você pega com a sua mão, não dá, sei lá, tem gente que faz na máquina, ok? Tem máquina de fazer pão, hoje em dia demora 4 horas, aquela máquina ligada, Não fica bom. Fica meio duro, nada contra o fabricante da máquina, eu não tenho máquina de pão, e pão de luva, tá? E você sovar aquilo, gente, quem já fez pão sabe o que eu estou falando, que você tem que fazer aquela força, a sua energia, não é só uma manipulaçãozinha,
né? Não, você tem que colocar uma força ali, é toda uma... É visceral, né? Fazer pão. Faz 3 receitas de pão, quem não sabe o que eu estou falando. E vai lá amassar, que você vai entender o que é visceral. Cara, eu tenho um sapato para fazer pão, você tem uma ideia? Ele tem uma plataforminha, porque na minha mesa, com o meu tamanho privilegiado, eu não consigo amassar assim, se vai, é mais de uma receita. Então eu tenho um sapato assim, que eu fico mais alta para amassar. É uma avental e o sapato. É o avental e o sapato para pão. Para pão é esse. Tem que ser. Para ficar legal, tá? E tem a questão também do processo. Então você prepara a massa, tem que esperar crescer, né? Esperar crescer é uma coisa também que dá uma ansiedade, aquele pão vai crescer, não crescer. Depois você faz, põe o recheio, cresce de novo, aquece o fogo. É um processo muito de entrega, de dedicação, né? Não dá para fazer em 5 minutos, é uma coisa que requer você ali inteira na situação. É quase um sexo, né? É um sexo com a massa ali, mas requer você inteira, não dá para fazer pão pela metade. Se você não estiver inteira ali, desanda. Já falaram, o tempo ruim, choveu. Eu já fiz pão naquele dia que você falou, não vai dar. Cresceu a massa, né? Porque a gente ama o que faz, ok? E aí tem mais. Ela não para de falar. Harmonização de bebidas e comidas. Hoje, atualmente, não tem mais aquelas coisas rígidas, assim, determinadas comidas só vinho, determinadas comidas é cerveja, churrasco é cerveja. Tem muita gente que faz churrasco com vinho hoje em dia, tá? Dependendo da carne que for preparada, até um espumante branco, ok, não tem essa coisa rígida, mas você tem que, de alguma forma, harmonizar. E outra, trabalhando o conceito de que muitas pessoas não podem tomar bebida alcoólica, então tem que se pensar também em opções, né? Nem todo suco de fruta combina com todo tipo de comida. Também fazer essa combinação. Se uma comida mais pesada, uma bebida, um suco mais ácido, um pouco mais ácido, que vai neutralizar, né? Suco de uva com feijoada. Eu já participei de uma degustação que era vinho com um bolinho de feijoada. Da minha forma, não gostei do bolinho de feijoada. Né? Estou falando meio público, está gravando, mas é verdade, não gostei. É um bolinho, você pega a feijoada, empana, é um restaurante legal, não foi do restaurante que eu comi, eles empanam e fritam, fica um pouco, mas foi com vinho que eu fiz a degustação. Tem gente que, pro paladar da pessoa, ok, vai bem. Tem algumas pessoas que você vai restringir. Então, evita fazer isso também para pessoas que você não sabe exatamente que estômago tem, né? Porque quem é avestruz, ok, outras pessoas não vai dar. Então, você tem o cuidado de fazer essa harmonização. O que é muito legal? Água. Bota lá hortelã. Bota lá erva cidreira dentro da água. Você está energizando com a erva. Fica aromática. Beleza. Qual é o problema? Tá? A água é super saborosa. Tá? Tem gente que não toma refrigerante, tem restrições, e etc. Então, a harmonização. Combinar as coisas, né? Eu sou muito chata. E aí, por exemplo, arrumar a mesa também é magia. Aí você faz a comida toda maravilhosa, pega aquelas garrafas de refrigerante de 5,5 litros e bota no meio da mesa. Acabou. Acabou. Não. Você quer receber refrigerante? Guarda umas garrafas bonitinhas e bota dentro. Por amor. Enfeita com uma fitinha, que seja. Por amor, né? Não. Não faça. Aí põe a lata de cerveja na mesa. Você quer me ver estressada quando acontece isso nos jantares da sua casa. Você separa 555 tipos de copo, né? O copo do vinho, para quem vai tomar vinho, o copo da cerveja, para quem tomar cerveja. A hora que você olha, Tá lá o felizar calado. tá a lata na madeira, nem o porta-copo não pegou. Aí você faz aquela cara de anfitriã feliz. Você está cozinhando e você não pode passar nervoso. É o horror.
Só se ficar a imagem assim. Arrumação da mesa, gente, é magia também, tá? Nada contra você, inclusive, identificar o local onde as pessoas vão sentar. Porque tudo é magia. Você vai fazer uma circulação energética. A gente indica, por exemplo, em termos de circulação energética, você colocar um homem, uma mulher, você tem uma energia sendo processada em torno daquela mesa. Tá? Ou mulheres de um lado, homens do outro, também dá. Você vai ter uma circulação direta de energia. Não tem problema. E quem vai de convidado, seja educado e humilde e respeite a regra da casa que você está indo. Seu lugar é aqui. Tá? A pessoa reservou outro lugar para você. Ok? Às vezes você usa pratos diferentes, você fala, poxa, essa pessoa tem a ver com prato branco, vou pôr o branco para ela. É um detalhe, um nível de detalhamento que tudo transforma em magia. Se eu vou pôr uma flor na mesa, uma decoração, o que isso tem a ver com o resto? Se eu estou pondo um trigo ali na mesa, quer dizer, estou falando de prosperidade, estou falando de fertilidade. Tem todo um ritual, para quem entende um pouco, que deve ser estendido à mesa. Tá? O que a gente vai... No cotidiano, pessoal, ok, muitas vezes as coisas são um pouco mais alternativas, mas energeticamente para a família, por exemplo, uma refeição a menos, todos sentados à mesa juntos, é extremamente importante, porque aquela comida que foi feita de forma mágica para o almoço, ela vai ser absorvida também da forma completa-se o processo mágico, tá? Além de todos os outros processos necessários na vida contemporânea. Descartáveis e reutilizáveis. Para a natureza, descartável é péssimo. Ok? Para comer, descartável é péssimo. Você pega um copinho de baixa qualidade que você faz assim e a água sai por cima, né? É uma coisa que bem prática. Pega um talher que vai cortar. Você quer utilizar alguma coisa que seja mais fácil, etc., por quantidade, às vezes tem uma quantidade de pessoas que não tem a louça na sua casa, ok. Compra um tipo de prato e tal, que você possa depois lavar e guardar, tem plástico mais duro, é um reutilizável. É diferente do descartável, vamos ser prático. Pega tudo descartável. Ok? Aí você fez toda uma coisa mágica e coloca, né, nos copinhos, às vezes tá tadinho, tristinho aqueles copinhos, são feios, né? É tristinho. Prato de papel, deixa que ele... Ai, meu Deus do céu, né? O garfinho só espetar quebra. Você tá lá enjoado, você vai espetar a carne. Eu sei que as pessoas falam em termos de economia, mas hoje em dia a economia descartável nem é tão barato. Gente, é um lixo aquilo, tá? Então, o reutilizável é mais indicado. Tem vários. Tem copo, gente, na loja de R$1. Lava e usa de novo. Aliás, é bonito e ninguém impede de você fazer uma festa e falar, leve sua taça. Cada um leva a sua taça, depois passa uma mão, leva a sua taça embora. Vidro o olhar, nós somos muito visuais, né? O olhar completa o processo de magia. Então, vocês imaginem assim, né? Eu convido vocês para uma festa, vocês chegam lá, eu estou de chinelo, despenteada. Você vai olhar e falar, tem alguma coisa errada, acho que eu vim no horário errado. Então, se você é convidado para um jantar, você vai fazer uma refeição, você olha a mesa, né? Tá tudo jogado, que impressão que você vai ter? A mesma, tá? Existe um movimento até com relação à utilização do guardanapo de pano hoje em dia, de novo, exceto para quem está com batom. Quem vai em cantina italiana, eles põem um guardanapinho de papel para você retirar o batom, e você pode usar o guardanapo de pano de novo. O guardanapo vai ser lavado, higienizado, mas ele dura mais, né? Então, hoje em dia a tendência é diminuir essas coisas tão práticas que foram criadas na década de 60, 70, quando a mulher começou a trabalhar fora de casa e queria se eliminar o trabalho doméstico, tanto, mas que não guardam uma coisa da magia que a gente tenta passar, tá? E aí os materiais mágicos.
Ou seja, a panela que você tem, o tacho que você tem, né? Cuidar daqueles elementos, agradecer realmente. Cara, tem gente que fala de panela de ferro e a pessoa só reclama que tem peso. Ai, como é pesada para lavar, é horrível. E o benefício que aquela comida traz na hora que você faz uma panela desse tipo. Tá? A gente evita ao máximo o alumínio, ok? Ao máximo. Mas panela de pressão não dá. Aí evita-se o alumínio e aí se privilegia o ferro, o vidro, a pedra, né? Para você preparar os alimentos, sejam eles quais forem, ok? Então, você ter também os seus materiais, aquilo que é de estima seu, cuidar daquilo, né? Cuidar bem, que é de madeira de chão no sol, aquelas coisas todas que são suas da cozinha. O pessoal de gastronomia, por exemplo, tem uns cases de faca, que é uma coisa maravilhosa. A gente não tem isso na cozinha, né? Cada faca para cortar uma coisa, os caras investem 800, 1000 e pra lá no jogo de facas. A gente não tem isso, mas você tem as suas coisas ali, a faquinha para aquela coisa. Isso parece uma frescura, mas você está dando uma energia, né? Essa faquinha minha é super para cortar tal coisa. A faquinha fica toda feliz. Hoje eu sirvo, eu sou especial para alguma coisa. Gente, isso tudo são átomos, tudo é vivo. Então, você está impregnando as coisas de energia. Ai, que porcaria essa faca. Pronto. Tá? Então, a gente trabalha com essa questão. Oi? Não, vou começar a vir com o uniforme e a mochila da escola aqui de novo. Porque eu ouvi é falar aula? tudo isso, Você ouve falar tudo isso? E aí, nossa, tem coisa, hein? 85? A moça já chegou? Não. Meu Deus. Gente, para consagrar, tá acabando. Primeiro, são duas coisas que eu trouxe para vocês. Vocês podem escolher o que fazer, pode não fazer coisa nenhuma. Em momentos importantes na sua casa, festas de aniversário, ou a gente trabalha com calendários, aqui a gente trabalha com as 8 festas, passagens de ano, solstícios, equinócios e os auges das estações. Você pode fazer um prato de comida, não precisa ser exagerado, é um pouco de cada coisa, e você pode oferecer para os seus ancestrais. Então, por exemplo, é o seu aniversário, poxa, você agradece aqueles que predecesseram, seus predecessores, os que te precederam, ok? Então você põe ali uma oração, um agradecimento aos ancestrais. É uma prática que a gente se perdeu muito, os orientais fazem mais. A outra coisa é uma oração que eu trouxe para vocês. Eu e o Carlos mudamos alguma coisa dessa oração. Ela está entre aspas porque a gente pegou daquele do blog que estava lá, da Cozinha Mágica. E ela fala assim: abençoada seja esta comida pelos poderes do ar, dessa cozinha, pelos poderes do ar, do fogo, da água e da terra, que esteja aquecida e preenchida pela sagrada luz divina. Tudo que for feito aqui trará cura, amor, nutrição e prosperidade para o bem de todos, com amor, paz, criatividade e magia, estando agora e sempre completa, que assim seja. É uma pequena oração que você vai fazer na hora que você vai, antes de cozinhar, ou quando você vai servir o alimento, que é melhor ainda, você consagra a mesa feita. Os protestantes têm o hábito de rezar antes da alimentação e agradecem a comida e o alimento. A gente poderia, de alguma forma, nem que seja mental, agradecer antes de comer sempre. Tá? É importante. E uma receitinha final de suco para a saúde. Então, um suco com quaisquer frutas, pode ser cenoura, beterraba, que não é fruta, mas você pode colocar junto. Você acrescenta inhame cru em pouca quantidade, porque ele preenche. Esse suco de inhame é para imunização. O inhame é um dos remédios naturais para a cura até da dengue, tá? Então use. Outra coisa que a gente usa bastante é pode acrescentar o suco de inhame também, folhas de Ora Pronobis. Quem não conhece essa planta depois pergunta. Ou a Ora Pronobis, ela é fortalecimento físico, ela tem ferro, tá? Ou salsa, que a salsa
posso também, é um desintoxicante. Tem gente que põe couve, você pode trocar o verde, tá? Não pode, evite exagerar, porque senão fica pesado. O suco com inhame e o de Ora Pronobis, sim, não dá pra tomar um copo assim e virar, não, aquilo você vai vomitar. Preenche, sim, ele bate e fica, demora um tempo para digerir mesmo. Então, tomar de pouco, toma um pouquinho, aquilo vai descendo, e aí também você consegue alimentar as pessoas e pensar na questão da cura, tá? Quando a gente usa alimentos in natura, você preserva a questão do alimento, mas de alguma forma pega na mão, tenta tirar um pouco da questão do agrotóxico, né? Tudo dá para ser de alguma forma higienizado, né? Mas é importante você procurar trabalhar esse alimento antes de utilizar, tá bom? Se alguém quiser depois desse material, você pode me pedir que eu mando com as orações e etc, que eu mando para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Me estendi muitésimo, mas o assunto é comida, atrai todo mundo, né? Alguém tem alguma dúvida? Então, em nome do Instituto Biratã da Alquimia da Bruxinha, agradeço a presença de todos e espero ver vocês na semana que vem. O tema é radiestesia e radiônica, conceitos e principais instrumentos com F de novo. Então, quem não gosta da minha palestra vai ter que esperar na outra semana, dia 15. Eu de novo. Mas a nossa programação de palestras fica na página do Facebook do Alquimias da Bruxinha, e essas palestras ficam disponíveis no canal do Alquimias da Bruxinha no YouTube. Eu divulgo sempre, tá? Quiserem compartilhar com as pessoas, é um prazer ter isso aqui. Muito obrigada. Quem gostou faz barulho.